Lei 7. Faça com que os outros trabalhem por você, mas sempre fique com crédito. Use a sabedoria, o conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria. Não só essa ajuda lhe economizará um tempo e uma energia valioso, como lhe dará uma aura divina de eficiência e rapidez. No final, seus ajudantes serão esquecidos e você lembrado. Não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. Muitos alimentam a ilusão de que a ciência, por lidar com fatos, está acima de rivalidades mesquinhas que atrapalham o resto do mundo. Nikola Tesla era um desses. Ele acreditava que a ciência nada tinha a ver com a política e dizia não se preocupar com a fama ou a riqueza. Mais velho, entretanto, isso arruinou seu trabalho científico. Sem estar associado a nenhuma descoberta em particular, ele não poderia atrair investidores para suas muitas ideias. Enquanto ele ficava imaginando grandes invenções para o futuro, outros roubavam as patentes que ele já havia desenvolvido e ficavam com a glória. Temos duas lições. Primeiro, o crédito por uma invenção ou criação é tão importante, se não mais importante do que a própria invenção. Você deve garantir para si próprio crédito e impedir que os outros o roubem ou fiquem pendurados nas suas costas. Para isso, você deve se manter vigilante e implacável. Guardar silêncio sobre a sua invenção até ter certeza de não haver nenhum abutre voando por perto. Segundo, aprenda a tirar vantagem do trabalho dos outros em causa própria. O tempo é precioso e a vida é curta. Se tentar fazer tudo sozinho, você vai se desgastar, desperdiçar energias e se queimar. É muito melhor conservar as suas forças, deitar as garras no trabalho que os outros já fizeram e descobrir um jeito de se apoderar dele. A dinâmica do mundo do poder é a da selva. Há os que vivem caçando e matando, e há também um vasto número de criaturas, hienas, abutres, que vivem do que os outros caçam. Estes últimos, tipo menos imaginativos, com frequência são incapazes de fazer o trabalho essencial para a criação de poder. Eles compreendem desde cedo, entretanto, que se esperarem bastante, sempre encontrarão outro animal para trabalhar por eles. Não seja ingênuo. Agora mesmo, enquanto você se esforça em algum projeto, existem abutres ao redor tentando imaginar um jeito de sobreviver e até prosperar com a sua criatividade. É inútil ficar se queixando ou sofrer amargurado como fez Tesla. Melhor se proteger e aprender a jogar. Uma vez tendo estabelecido uma base de poder, torne-se você mesmo um abutre e poupe um bocado do seu tempo e energia. A essência da lei. Aprenda a fazer com que os outros trabalhem por você enquanto você fica com crédito. E parecerá que você tem energia e poder divinos. Se você acha importante fazer o trabalho todo sozinho, não irá muito longe e vai sofrer muito. Encontre gente com as habilidades e a criatividade que você não tem. Contrate-os e coloque o seu nome em primeiro lugar, na frente dos nomes deles. Ou descubra um jeito de roubar o trabalho deles e dizer que foi você quem fez. A criatividade deles, portanto, se torna sua, e o mundo o verá como um gênio. Existe uma outra aplicação desta lei que não exige que você explore o trabalho dos seus contemporâneos. Use o passado, um vasto arsenal de conhecimento e sabedoria. Isaac Newton chamou isso de subir nos ombros de gigantes. Ele queria dizer que, ao fazer suas descobertas, ele tinha se baseado em conquistas alheias. A grande parte da sua aura de gênio, ele sabia, podia ser atribuída à sua sagaz habilidade para aproveitar ao máximo as visões dos cientistas da antiguidade, medievais ou renascentistas.
Shakespeare pediu emprestado enredos, caracterizações e até diálogos de Plutarco, entre outros autores, pois sabia que ninguém suplantava Plutarco na sutil psicologia e nas citações espirituosas. Quantos outros autores depois, por sua vez, tomaram emprestado, plagiaram de Shakespeare? Nós sabemos como é raro os políticos atualmente escreverem os seus próprios discursos. Suas próprias palavras não lhes conquistariam só voto. Sua eloquência e sagacidade, se ela existe, se deve a um redator de discursos. Outras pessoas fazem o trabalho. Eles ficam com crédito. O avesso é que esse tipo de poder está disponível para todos. Aprenda a usar o conhecimento do passado e você parecerá um gênio, mesmo que na realidade não passe de um esperto plagiador. Escritores que se aprofundaram na natureza humana, antigos mestres da estratégia, historiadores da estupidez e loucura humana, reis e rainhas que aprenderam da maneira mais difícil a lidar com o peso do poder. O conhecimento deles está acumulando poeira, esperando que você suba nos seus ombros. A sagacidade deles pode ser a sua sagacidade. A capacidade deles pode ser a sua capacidade. E eles não virão dizer que você não tem nada de original. Você pode batalhar, cometer erros sem fim, gastar tempo e energia tentando fazer coisas a partir da sua própria experiência. Ou pode usar os exércitos do passado. Como disse Bismarck certa vez, os tolos dizem que aprendem pela experiência. Eu prefiro aproveitar a experiência dos outros. O inverso. Há momentos em que ficar com crédito pelo trabalho dos outros não é o mais sensato. Se o seu poder não está solidamente estabelecido, vai parecer que você está empurrando os outros para longe dos refletores. Para ser um brilhante explorador de talentos, a sua posição tem de ser inabalável, ou você será acusado de fraude. Tenha certeza de saber quando é interessante para você dividir o crédito com os outros. É muito importante não ser ganancioso quando se tem um mestre em posição superior. A história visita do presidente Richard Nixon à República Popular da China foi originalmente ideia dele, mas jamais teria se realizado se não fosse a hábil diplomacia de Henry Kissinger. Nem teria tido tanto sucesso sem a habilidade de Kissinger. Não obstante, na hora de ficar com crédito, Kissinger sabiamente deixou que Nixon ficasse com a parte do leão. Sabendo que a verdade acabaria se revelando, ele teve o cuidado de não colocar em risco a sua posição no curto prazo, apropriando-se das luzes. Kissinger jogou com esperteza, ficou com crédito pelo trabalho do que estavam abaixo dele, enquanto graciosamente deu crédito do seu próprio esforço aos que estavam acima. É assim que se joga. Há muito o que saber. A vida é curta e a vida não é vida sem conhecimento. É, por conseguinte, um excelente truque adquirir o conhecimento de todo mundo. Assim, enquanto os outros suam, você ganha a reputação de um oráculo. Baltazar Gracian. Todos roubam no comércio e na indústria. Eu mesmo roubei muito, mas eu sei como roubar. Thomas Edison. Lei 8. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca se for preciso. Quando você força os outros a agir, é você que está no controle. É sempre melhor fazer seu adversário vir até você, abandonando seus próprios planos no processo. Seduza-o com a possibilidade de ganhos fabulosos. Depois, ataque. É você quem dá as cartas. Quantas vezes este cenário se repetiu na história? Um líder agressivo inicia uma série de movimentos ousados que começam por lhe trazer muito poder. Lentamente, entretanto, o seu poder chega a um ponto máximo
e em breve tudo se volta contra ele. Seus inúmeros inimigos se unem, tentando manter o seu poder, ele se esgota indo de um lado para o outro e, inevitavelmente, entra em colapso. O motivo para este padrão é que a pessoa agressiva raramente está em pleno controle da situação. Ela não enxerga mais do que um ou dois movimentos adiante. Não pode ver as consequências deste ou daquele movimento ousado. Como está constantemente sendo forçada a reagir aos movimentos do seu crescente exército de inimigos e às consequências imprevisíveis das suas próprias ações temerárias. O motivo para este padrão é que a pessoa agressiva raramente está em pleno controle da situação. Ela não enxerga mais do que dois movimentos adiante, não pode ver as consequências deste ou daquele movimento ousado. Como está constantemente sendo forçada a reagir aos movimentos do seu crescente exército de inimigos e às consequências imprevisíveis das suas próprias ações temerárias, sua energia agressiva se volta contra ela. Na esfera do poder, você deve se perguntar: de que adianta correr daqui para ali, tentando solucionar problemas e derrotar inimigos se nunca me sinto no controle? Porque tenho sempre de reagir aos acontecimentos em vez de direcioná-los? A resposta é simples: a sua ideia de poder está errada. Você confunde atitudes agressivas com atitudes eficazes. E quase sempre, o que funciona melhor é ficar parado, manter a calma e deixar que os outros se frustrem com as armadilhas que você coloca para eles, jogando para conquistar o poder a longo prazo e não para alcançar uma vitória rápida. Lembre-se, a essência do poder é a capacidade de ter a iniciativa, fazer com que os outros reajam aos seus movimentos, deixar o seu adversário e as pessoas ao seu redor na defensiva. Quando você faz as pessoas virem até você, de repente é você que está no controle da situação. E quem controla tem o poder. Duas coisas precisam acontecer para colocar você nesta posição. Mesmo, tem de aprender a dominar suas emoções e jamais se deixar levar pela raiva. Enquanto isso, deve aproveitar a tendência natural das pessoas de reagir com raiva quando forçadas e enganadas. A longo prazo, a capacidade de fazer as pessoas virem até você é uma arma muito poderosa do que qualquer ferramenta agressiva. Todos nós temos um limite para as nossas energias e há um momento em que elas estão no auge. Quando você faz com que as outras pessoas venham até você, ela se desgasta, desperdiça energia pelo caminho. Uma outra vantagem em fazer o adversário vir até você é que isso força a operar no seu território. Estar em terreno hostil o deixa nervoso e quase sempre se afoba e comete erros. Em negociações ou reuniões, é sempre mais sensato atrair os outros para o seu território ou para o território que você escolher. Você tem os seus referenciais, enquanto ele não vê nada familiar e fica sutilmente colocado na defensiva. A manipulação é um jogo perigoso. Quando alguém desconfia de que está sendo manipulado, fica cada vez mais difícil de controlar. Mas quando você faz o seu adversário chegar até você e cria a ilusão de que é ele que está no controle, tudo depende da suavidade da sua isca. Se a sua armadilha é suficientemente atraente, a turbulência das emoções e desejos dos seus inimigos não os deixarão ver a realidade. Quanto mais gananciosos, melhor poderão ser conduziosos. O grande barão ladrão do século XIX, Daniel Drew, era mestre em jogar na bolsa de valores. Quando queria que uma determinada ação fosse comprada ou vendida, fazendo subir ou baixar os preços, ele raramente recorria ao método direto. Um dos seus truques era passar correndo por um clube exclusivo, perto de Wall Street, obviamente a caminho da bolsa de valores, e tirar do bolso seu costumeiro lenço vermelho para secar o suor da testa.
Um pedacinho de papel caía e ele fingia não perceber. Os membros do clube estavam sempre tentando prever os movimentos de Drell e pulavam em cima do papel, que invariavelmente continha uma dica sobre uma ação. A notícia se espalhava e os membros em bando compravam ou vendiam as ações, dançando nas mãos de Drell. Se você conseguir que as pessoas cavem as suas próprias sepulturas, por que gastar o seu suor? Os batedores de carteira são mestres nisto. A chave para bater uma carteira é saber em que bolsa ela está. Batedores experientes costumam exercer o seu ofício em estações de trem e outros lugares onde existem cartazes em que se lê claramente: cuidado com os batedores de carteira. Os transeuntes, ao verem um cartaz, invariavelmente colocam a mão no bolso da carteira para ver se ela ainda está lá. Para os batedores atentos, isto é cair a sopa no mel. Sabe-se até que eles mesmos colocam os cartazes de cuidado com os batedores de carteira para garantir o seu sucesso. Quando você faz as pessoas virem até você, às vezes é melhor deixar que elas saibam que você está forçando. Você troca a dissimulação pela manipulação declarada. As ramificações psicológicas são profundas. A pessoa que faz os outros irem até ela parece poderosa e exige respeito. Se numa determinada ocasião você considerar uma questão de honra as pessoas virem até você e conseguir que elas venham, elas continuarão fazendo isso mesmo depois de você parar de tentar. O inverso. Embora em geral seja mais sensato fazer os outros se exaurirem correndo atrás de você, há casos inversos em que atacar repentina e agressivamente o inimigo o desmoraliza tanto que suas energias se esvaem. Em vez de fazer os outros virem até você, você vai até eles, insiste, toma liderança. O ataque rápido pode ser uma arma assustadora, pois força a outra pessoa a reagir sem tempo para pensar ou planejar. Sem tempo para pensar, as pessoas cometem erros de julgamento e se colocam na defensiva. Esta tática é o oposto de esperar e colocar a isca, mas tem a mesma função. Você faz o seu inimigo reagir segundo os seus próprios termos. O movimento rápido e imprevisto apavora e desmoraliza. Você deve escolher suas táticas de acordo com a situação. Se tiver o tempo a seu favor e souber que você e os seus inimigos estão no mínimo em igualdade de forças, então esgote a força deles, fazendo-os vir até você. Se o tempo não estiver ao seu favor, seus inimigos são mais fracos e a espera só lhes dará chance de se recuperar. Não lhes dê essa oportunidade. Ataque rapidamente e eles não terão para onde ir. Como diz o pugilista de Oilus, ele corre, mas não se esconde. Os bons guerreiros fazem os outros irem até eles e não vão até os outros. Este é o princípio do vazio e do cheiro na relação do eu com o outro. Se você induz os adversários a virem até você, a força deles se esvazia. Desde que você não vá até eles, a sua força estará sempre cheia. Atacar o vazio com o cheio é como jogar pedras em ovos. Zhang Yu, comentarista do século XI sobre a arte da guerra. Lei 9. Vença por suas atitudes, não discuta. Qualquer triunfo momentâneo que você tenha alcançado, discutido, é na verdade uma vitória de pirro. O ressentimento e a má vontade que você desperta são mais fortes e permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem com você por suas atitudes sem dizer uma palavra. Demonstre, não explique. O argumentador não compreende que as palavras não são neutras e que, ao discutir com o superior, ele coloca em dúvida a inteligência de alguém mais poderoso do que ele. Ele também não percebe com quem está falando, visto que todo homem acredita que está certo,
as palavras raramente o convencerão do contrário. O raciocínio do argumentador cai em ouvidos surdos. Se encurralado, ele só faz acrescentar mais argumentos, cavando o seu próprio túmulo. Depois de fazer a outra pessoa se sentir insegura e inferior na sua crença, nem a eloquência de Sócrates salva a situação. Não se trata apenas de evitar discutir com quem está acima de você. Todos nós acreditamos que somos mestres no reino das opiniões e dos raciocínios. Você precisa tomar cuidado, portanto, aprenda a demonstrar a certeza das suas ideias indiretamente. Na esfera do poder, você deve aprender a julgar seus movimentos por seus efeitos a longo prazo sobre as outras pessoas. O problema em tentar provar que está certo ou conseguir uma vitória com argumentos é que, no final, você nunca terá certeza de como isso afeta as pessoas com quem está discutindo. Elas podem parecer concordar com você por educação, mas intimamente ficam magoadas. Ou talvez algo que você disse inadvertidamente até as ofendeu. As palavras têm uma insidiosa capacidade de ser interpretadas de acordo com o estado de humor ou insegurança da outra pessoa. Até mesmo o melhor argumento não tem fundamentos sólidos, pois todos nós desconfiamos da natureza escorregadia das palavras. E dias depois de concordar com alguém, com frequência voltamos à nossa antiga opinião só por hábito. Compreenda isto. Palavras custam um tostão a dúzia. Todos sabem que no calor da discussão, nós todos falamos qualquer coisa para defender a nossa causa. Citamos a Bíblia, mencionamos estatísticas não averiguáveis. Quem se convence com essas bolhas de ar? Atitudes e demonstrações têm muito mais poder e sentido. Elas estão ali, diante dos nossos olhos. Sim, agora o nariz da estátua parece correto. Não há termos ofensivos, nenhuma possibilidade de mal-entendidos, ninguém pode discutir com uma prova visível. Como Baltazar Gracián observa, a verdade é geralmente vista, raramente ouvida. Sir Christopher Wren foi a versão inglesa do homem renascentista. Ele havia dominado as ciências da matemática, astronomia, física e fisiologia. No entanto, durante a sua carreira extremamente longa como o mais famoso arquiteto da Inglaterra, seus patronos com frequência lhe diziam para fazer alterações pouco práticas em seus projetos. Nem uma só vez ele discutiu ou ofendeu. Tinha outras maneiras de provar que estava com a razão. Em 1688, o Henry projetou um magnífico prédio para a prefeitura da cidade de Westminster. O prefeito, entretanto, não ficou satisfeito. De fato, estava nervoso. Ele disse a Wren que temia que o segundo andar não estivesse firme e que pudesse vir abaixo destruindo seu escritório no primeiro andar. Ele exigiu que Wren acrescentasse 2 colunas de pedra como um apoio extra. Wren, excelente engenheiro, sabia que essas colunas não serviriam de nada e que os temores do prefeito também não tinham fundamento. Mas ele as construiu e o prefeito o agradeceu. Só anos mais tarde é que os operários em cima de um andaime alto viram que as colunas terminavam pouco antes do teto. Eram falsas. Mas os 2 homens conseguiram o que desejavam. O prefeito pôde relaxar e Wren garantiu que a posteridade soubesse que o seu projeto original funcionava e que as colunas eram desnecessárias. O poder de demonstrar sua ideia é que seus adversários não ficam na defensiva e, por conseguinte, estão mais dispostos a ser convencidos. Fazê-lo sentir literal e fisicamente o que você quer dizer é muitíssimo mais eficaz do que discutir. Um sujeito, certa vez, interrompeu Nikita Khrushchev no meio de um discurso em que ele denunciava os crimes de Stalin. O senhor foi colega de Stalin, gritou o sujeito. Por que não o impediu na época? Khrushchev aparentemente não podia ver o cara e rosnou. Quem disse isso? Ninguém levantou a mão. Ninguém moveu um músculo. Passado alguns segundos do tenso silêncio, Khrushchev disse com voz tranquila. Agora você sabe por que eu não o impedi?
Em vez de simplesmente argumentar que qualquer pessoa diante de Stalin teria medo, sabendo que o mais leve sinal de rebeldia significa morte certa, ele o fez sentir o que era enfrentar Stalin. Os fez sentir a paranoia, o medo de falar em voz alta, o terror do confronto com o líder, neste caso, Khrushchev. A demonstração foi cabal e não se discutiu mais. A forma de persuasão ainda mais eficaz do que a atitude é o símbolo. O poder de um símbolo, bandeira, história mítica, monumento a um episódio carregado de emoções, é que todos compreendem sem você ter que dizer nada. Quando a meta é ter poder ou tentar conservá-lo, busque sempre a via indireta. E também escolha com cuidado as suas batalhas. Se a longo prazo não tiver importância que a outra pessoa concorde ou não com você. E se o tempo e a própria experiência a fizerem compreender o que você quer dizer, então é melhor nem mesmo se preocupar em mostrar nada. Poupe a sua energia e afaste-se. O inverso. O argumento verbal tem uma utilidade vital na esfera do poder. Distrair e ocultar suas pegadas quando você está praticando a dissimulação ou for apanhado mentindo. Nesses casos, você ganha mais argumento com toda a convicção possível. Leve a outra pessoa a uma discussão para distraí-la dos seus movimentos dissimulados. Quando apanhado mentindo, quanto mais emocionado e seguro você parecer, menor a probabilidade de parecer que está mentindo. Esta técnica salvou a pele de muitos charlatões. Certa vez, o conde Victor Lunch, trapaceiro por excelência, tinha vendido a dezenas de vítimas em todo o país uma caixa esquisita que ele dizia ser capaz de copiar dinheiro. Vendo que tinham sido enganadas, as vítimas em geral preferiram não procurar a polícia para não se arriscarem ao constrangimento do caso tornado público. Mas um xerife, Richards, de Hansen County, em Oklahoma, não era o tipo de homem que aceitasse ser lesado em $10.000 e, numa manhã, seguiu Lustig até um hotel em Chicago. Lustig ouviu baterem à porta. Ao abrir, viu o cano de uma espingarda. Qual é o problema? Perguntou ele calmamente. Seu filho da mãe, gritou o xerife. Eu vou matá-lo. Você me enganou com aquela sua caixa. Lustig fingiu não entender. Quer dizer que não está funcionando? Perguntou. Você sabe que não está, retrucou o xerife. Mas é impossível, disse Lustig. Não tem como não funcionar. Você usou como devia? Fiz exatamente o que você me disse para fazer, disse o xerife. Não, você deve ter feito alguma coisa errada, disse Lustig. A discussão não saía do lugar. O cano da espingarda foi gentilmente baixado. Lustig passou à fase seguinte da tática da argumentação. Despejou um monte de jargões técnicos sobre operações da caixa, deixando o xerife atordoado, parecendo menos seguro e argumentando com menos insistência. Olhe, disse Lustig, vou lhe devolver o dinheiro agora mesmo. Também vou lhe dar instruções por escrito sobre o funcionamento da máquina. E vou lá Roma me certificar de que está funcionando corretamente. Não há o que perder num negócio desses. O xerife concordou relutante. Para deixá-lo totalmente satisfeito, Lustig pegou 100 notas de $100 e lhe deu, dizendo para relaxar e ter um bom final de semana em Chicago. Mais calmo e um pouco confuso, o xerife finalmente foi embora. Nos dias que seguiram esse encontro, Lustig conferiu o jornal todas as manhãs. Acabou encontrando o que procurava. Um pequeno artigo com a notícia da prisão, julgamento e condenação do xerife Richard por passar notas falsas. Lustig ganhou a discussão. O xerife nunca mais o importunou. Não discuta. Em sociedade, nada deve ser discutido. Dê apenas resultados. Benjamin Disraeli.